quando a gente volta ao acontecimento de um jeito certo, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado com os olhos de hoje. A criança sofreu no passado. Quando eu sou capaz hoje de olhar para a minha pobreza, para as minhas restrições e rir de tudo isso, é porque de alguma maneira eu já pude visitar esse tempo e descobrir o valor dele. Mas quantas vezes na minha vida, gente, eu me recordava de alguns acontecimentos que eu vivi dentro da minha casa e sofria terrivelmente com a lembrança. A lembrança me torturava, mas à medida em que eu fui capaz de contar isso aos outros, à medida em que eu fui capaz de contar essa história, eu me lembro, sabe, que tem um fato na minha vida que marcou muito. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Eu só tomei coragem de contar quando eu era padre. Eu estava fazendo uma homilia lá em Formiga, na minha cidade, uma missa dia de semana. E eu comecei a falar do quanto que é importante a gente viver a vida como ela é mesmo, sem ter medo de ser quem a gente é. E eu dei exemplo à minha mãe, como eu sempre faço. Quando a gente morava em Piuí, foi um tempo de muita pobreza para nós. A gente saiu de Formiga porque meu pai já estava desempregado há um bom tempo. A gente já quase estava passando falta das coisas. E eu me lembro que lá em Piuí, logo quando a gente chegou, as coisas eram tão difíceis que a minha mãe, sabendo que tinha muito pouco dinheiro, ela foi um dia procurar um jeito de comprar um arroz que fosse mais barato, sabe? E eu me lembro que eu fui com ela, eu era adolescente já, né? E aí quando nós chegamos, ela não foi ao supermercado, porque não tinha dinheiro para comprar no supermercado. A gente foi naquilo que a gente chamava de máquina de arroz, já viu isso? Que é o lugar onde faz o ensacamento do arroz, tira a casca e faz o ensacamento. E ela perguntou assim: qual é o arroz mais barato que o senhor tem aqui? E ele começou a mostrar, né, um monte de arroz. Uns era mais pedra do que arroz. E aí ela viu um bem miudinho, né? Aí ela falou assim: ah não, aquele ali está num preço bom, o senhor pode me dar 5 quilos dele. E aí ele falou assim: esse é para a senhora dar para os porcos? E aí eu vi assim na minha mãe uma coragem, sabe? Ela olhou bem para ele e falou assim: não, é para nós comermos mesmo. E eu vi que ele ficou desconcertado com a coragem dela de ser pobre, né? De não ter medo de assumir que ela não tinha dinheiro para comprar o melhor arroz, mas que ela queria comprar o que ela pudesse. E ela honestamente dizia: não, é para nós comermos mesmo. Eu fiquei com uma vergonha danada na hora que ela falou aquilo, né? Eu acho que se fosse eu, não, é para os porcos mesmo. E eu achei bonito o gesto dele, porque eu vi que ele ficou emocionado com ela. Eu vi que ele ficou tocado pela honestidade dela. Aí ele colocou os 5 quilos que ela tinha pedido. E aí, na hora que ele entregou o pacote, ele falou assim: só um minutinho, só um minutinho. Aí ele pegou um outro pacote menor e pegou no lugar onde tinha o melhor arroz e colocou assim umas 2 conchas daquela para ela. Engraçado que eu só tive coragem de contar isso uns 20 anos depois de ter vivido. Porque eu me recordo, minha gente, que eu chorava muito de recordar essa cena. Eu não chorava de dó de mim, não. Acho que é porque eu tenho uma ligação muito estreita com ela e eu vi a dor de perto da minha mãe muitas vezes. Então hoje, sabe, eu como filho, às vezes eu tenho tanta ânsia de fazer por ela tudo que eu puder fazer na vida, porque é um jeito que eu tenho de, às vezes, de consertar, né? Não sei se isso é possível. Eu não tenho como entrar no coração da minha mãe e curar a infância doída que ela teve. Mas o que eu sei é que no momento em que eu contei aquela história dentro da igreja, eu me senti tão livre. Eu comecei a ter coragem de tocar nas minhas feridas, nas minhas vergonhas. Isso é tão bonito, né? Hoje eu estou longe da pobreza que eu vivia. Tenho uma vida de tantas possibilidades. E graças a Deus tenho podido fazer pelos que amo aquilo que ninguém pôde fazer por mim. Mas isso vai corrigindo dentro de nós. Isso é um jeito que você tem de regredir. Quando você começa a se encorajar para contar as suas vergonhas.
E aí você percebe o quanto que uma vergonha pode nos aprisionar. O quanto que a gente pode perder a oportunidade de ser feliz, né? E é o que a gente falava no início do programa. Se a gente tem uma mão do nosso lado, nos segurando, nos encorajando, a gente vai longe. Ninguém nos segura, não. Basta a gente estar bem assessorado, bem aconselhado, e nós vamos superando. É impressionante o quanto que Deus fez acontecer dentro do meu coração, tantos sonhos que eu não cheguei nem a sonhar. Agora, eu sonhava ser um bom filho, ser um bom aluno na medida em que eu podia, ser um bom padre, ser um bom amigo. Isso sempre eu sonhei. Exercer bem o meu ofício. Nós não somos por acaso. Isso é regredir de um jeito certo, de você saber que quando você olha para o seu passado, você sabe valorizar melhor o seu presente. E que olhar para este passado tem que ser olhar de um jeito honesto. É o que Jesus fazia. Eu fico fascinado, sabe, com a capacidade que Jesus tinha de fazer a pessoa olhar para o passado sem condenação. Não é para ser condenado. Olha para a história que você viveu para que você tenha condições de viver bem agora. No momento que Jesus mandou descer Zaqueu da árvore, outra coisa ele não estava fazendo senão isso. Zaqueu, eu estou te dando hoje a oportunidade de descer dessa altura, dessa arrogância. Era arrogante até a ponto de achar que ele não merecia estar ali. A arrogância do pecado é a pior do que a outra. Quando a pessoa se sente ruim demais, né? Eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Essa é a pior. E ele fala, desce daí, meu filho, que o seu lugar é aqui do meu lado. É tão bom a gente ouvir isso, minha gente. Quando você acha que o outro vai mandar você embora, ele olha e fala, não, é do meu lado que eu lhe quero. O mundo fica muito mais fortalecido, muito mais bonito, muito mais agradável, quando nós nos dispomos a fazer essa experiência. Porque quando a gente quer juntos, a vida fica muito mais bonita, porque a gente percebe que há outras pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.